Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os bastidores da derrota para o Flamengo e a semana decisiva para Vanderlei Luxemburgo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, a semana do Corinthians começa com dois sentimentos. Um de esperança pela atuação que o time teve no Maracanã diante do Flamengo. E o outro sentimento é de preocupação, porque o time ainda está na zona do rebaixamento e não consegue vencer. Os resultados não vêm. Já são 6 resultados, 6 jogos sob comando do Vanderlei Luxemburgo e que a vitória não aparece. São 4 derrotas e 2 empates. É muito pouco. Então, você tem aquele olhar de um treinador que chegou e está há muito pouco tempo, é verdade, promovendo algumas mudanças interessantes, que estão sendo elogiadas internamente. Tem muitos elogios ao trabalho do dia a dia do Luxemburgo. Acho que nas entrevistas ele está se perdendo um pouquinho, né? Está virando meme aí, porque, enfim, não sei se pela pressão, não sei se porque às vezes quer ser engraçadinho, quer fazer o diferente. E eu entrevistei o Luxemburgo recentemente, ele me pareceu um cara muito centrado quando ele quer falar sobre o futebol, mas ali eu não sei, ali ele quer, talvez assim, fugir um pouco do assunto, né, para não expor tanto o que está acontecendo, e aí acaba, acho que, se perdendo um pouco no personagem. Não acho que ele precise disso, mas enfim, com relação ao trabalho do dia a dia, ele está sendo elogiado pelas modificações que ele tem feito, sem nenhum pudor, de botar um Fagner ou um Fábio Santos no banco de reservas, de mudar o posicionamento do Paulinho, aliás, resgatar um Paulinho, né, que já não era praticamente utilizado e informações davam conta de que ele podia mais nem vestir a camisa do Corinthians. De repente o Luxemburgo fala e parece assim, não, você vai ser titular aqui como primeiro volante. Todo mundo, meu Deus, como assim? E ele faz um primeiro jogo em que o time não vai bem contra o Atlético Mineiro e no segundo jogo contra o Flamengo no Maracanã faz uma partidaça. O Adson também, que muitas vezes oscila entre titular e reserva, de repente ele coloca aqui na vaga do Wesley, que tinha sido uma aposta dele. O Wesley fica para segundo tempo, que é um menino que ele resgata, porque o Biro está na seleção, ele tem o Pedro também. Sabe, aos pouquinhos ele tira o Rony do time titular, põe ali o Paulinho com o Fausto Vera e o Maicon, bota o Bruno Mendes, bota o Matheus Bidu, bota o Murilo, né? Fixa o Murilo, que já estava, né? Tudo bem. Mas assim, o Luxemburgo tem promovido algumas situações que tem sido, digamos assim, motivo de elogio. Mas tem um detalhe. O meu amigo Thiago Salazar, eu sempre recorro a ele para essas informações, lá da Gazeta Esportiva, trouxe informações nessa segunda-feira que elas são... E elas vão muito ao encontro do que a gente já imaginava, do que eu já imaginava. Essa semana ela é decisiva para o Luxa. Porque a gente pode ter todo o conceito aqui sobre essa constante evolução, que não é tão constante assim, né? Porque o time chegou a melhorar em determinado momento, contra o Atlético Mineiro foi uma atuação tão ruim assim, foi muito complicada, mas esse jogo contra o Flamengo deu sinais positivos de novo. Mas é uma evolução, que pode não ser tão rápida assim, mas ela está acontecendo, em termos de modificações. Então assim, a gente pode imaginar, até pela sequência dura que o Luxemburgo pegou, que em algum momento o resultado vai aparecer. A gente pode imaginar que, cara, às vezes o resultado não vem, mas o time jogou para ter esse resultado. Então, se continuar jogando assim, pode ser que o resultado venha em algum momento. O grande problema é esse. É o em algum momento. O Corinthians não pode mais esperar. E os dirigentes, quando houve a troca do Lázaro, lá eu vou lembrar, o Alessandro Nunes, que agora está bancando o Luxemburgo, porque confia no trabalho e tudo mais, chegou a dizer que o Corinthians é um time que vive de resultados. Que o Corinthians precisa de resultados. E esse é o grande detalhe. Segundo o Salazar, se o Corinthians não vencer o Argentinos Júnior, que é um jogo fora de casa dificílimo, o Corinthians perdeu em casa, para vocês terem uma ideia, e o Fluminense em casa no fim de semana pelo Brasileiro, provavelmente haja mais uma mudança no comando técnico. Porque já iremos para o 8º jogo do Luxemburgo em que ele não terá conseguido uma vitória. E aí, inevitavelmente, a pressão vai se tornar muito grande e o Corinthians vai se obrigar a trocar. O que eu acho um erro, tá? Mas eu entendo como o futebol funciona. Não adianta ele começar a promover mudança, e ele sabe disso, tá? Fazer algumas coisas positivas, botar a categoria de base, o time jogar bem e não ganhar. Porque aí você vai começar a implicar
numa condição cada vez mais difícil na tabela do Brasileiro, numa eliminação talvez precoce da Libertadores e numa falta de confiança tremenda, né? Porque você começa a promover coisas, mudanças, situações e tal, e não consegue vencer 8 jogos, fica difícil. Então eu imagino o dirigente que vai pensar o seguinte: caramba, vamos mudar antes que seja tarde. De novo, não concordo. Porque é claro, né, que se daqui a pouco 15 jogos sem vencer, você precisa tomar alguma atitude. Mas eu acho que é pior você trocar agora. Porque é o seguinte, gente, o Luxemburgo trouxe profissionais da preparação física, trouxe o auxiliar técnico dele, começou a promover essas mudanças. Aí você vai mudar tudo de novo. Você vai começar do zero de novo, com outro profissional que tem outro discurso, outra metodologia, outro tipo de treinamento, outra palestra, outro pensamento sobre futebol, outra entrevista coletiva. Você vai realmente fazer isso de novo? Já são 4, 5 técnicos no ano, meu Deus, para quantos nós vamos? O Mano Menezes tá assim, ó, lá no Inter, tá pendurado. Ficou por enquanto, mas pode ser que saia no próximo jogo, porque a pressão lá tá gigante também. E a gente já sabe que já houve contato, né? O Corinthians tá com o Mano engatilhado. Caso não dê certo o Luxemburgo, pum. E o Mano caia lá no Inter, porque o Mano também não vai pedir demissão, né? Ele tá esperando ser demitido. Mas ele sendo demitido, o Luxemburgo aqui não ganhando, pum. Isso vai acontecer. Isso é iminente. Agora, o Luxemburgo pode permanecer. E pode conseguir fazer o seu trabalho dar certo. Mas ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar. E aí eu preciso concordar com isso, que ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar para chancelar todas essas mudanças, para que dê tranquilidade para que ele possa implementar as mudanças, para que o Corinthians possa continuar melhorando. Ele precisa ganhar. E o grande problema é a sequência, que não é nada fácil. Um Argentinos Júnior agora fora de casa, um Fluminense em casa, aí depois ele tem o Galo de volta em casa pela Copa do Brasil, aí tem o América Mineiro, aí depois tem o Del Valle fora. Cara, é só pedreira. É só jogo complicado. Então, assim, por mais que a gente perceba que a coisa está melhorando e que muitos de vocês aí concordam que talvez o Luxemburgo não fosse a primeira opção, mas assim, mudar de novo, não, pelo amor de Deus, insiste um pouco mais, porque as coisas estão funcionando, ele está barrando medalhões, está botando garotos, está mudando o time e tal. Se o resultado não vir, é uma questão quase que inevitável que ele saia, se ele não vencer esses 2 próximos jogos. Então, vamos ver, porque são 2 jogos dificílimos. Argentinos Júnior fora e Fluminense em casa. Eu acho que pelo menos o Fluminense em casa vai dar para vencer. O Argentinos Júnior eu não sei. E o problema é que não dá nem pra gente dizer que o empate é um bom resultado, né? Seria, normalmente. Mas perdeu em casa para os caras. E no contexto que tá, 7º jogo sem vitória. Se vencer o Argentinos Júnior, eu acho que dá uma respirada boa. Inclusive, aumenta a confiança para você encarar o Fluminense em casa no fim de semana. É isso que o Corinthians precisa fazer. Dessa vez, nem o desempenho está sendo tão observado. O que precisa acontecer, de qualquer maneira, é a vitória. É um resultado que o time não pode mais negociar. E aí eu acho que a atuação e a postura vai ser bem diferente daquele jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. É que o Corinthians ali buscou uma estratégia para empatar, sei lá, e tentar separar, né, esperar o jogo da volta. Nesse caso, não. Acho que o Corinthians vai tentar buscar o resultado, buscar a vitória, custe o que custar. E ela vai ter que vir, de alguma forma. Ou nesse jogo da quarta-feira, ou no fim de semana. E aí, o que vocês acharam dessa história toda? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!